Olá, pessoal do canal Segurança e Defesa TV, saudações, cara, consegui falar com o doutor André, o nosso delegado de polícia aqui do estado de São Paulo, presidente, né, da Associação dos Delegados aqui do estado. Cara, Exatamente. André, É isso uma aí. sensacional você ter vindo, eu sei da sua agenda super complicada, mas eu vou aproveitar nesse podcast e tirar todas as dúvidas dos nossos internautas e as minhas, pode ser? Bacana, vamos lá. Eu agradeço pela oportunidade, agradeço por ter proporcionado esse espaço aqui. Vamos em frente. Cara, tem bastante assuntos que eu gostaria de falar sobre a Polícia Civil. Vamos falar de São Paulo, mas isso também vai se estender para outras polícias civis, porque eu quero também abordar a lei orgânica da Polícia Civil. E aqui em São Paulo, para quem não conhece, o doutor André é delegado de polícia em São Paulo, presidente da Associação dos Delegados de Polícia Civil aqui e uma pessoa muito ativa nas redes sociais, muito ativa na defesa da Polícia Civil aqui. E ele tem entrado em embates jurídicos muito interessantes, né? E aí um dos pontos que eu queria chamar a atenção ou conversar do que a gente viu no final do ano passado é sobre o termo circunstanciado. Sim. Eu sei que causou uma polêmica, foi para diversos órgãos de imprensa e, inclusive, houve um embate jurídico com o presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar, na época, que ele fez um manifesto falando que não era nada daquilo. O que é o TC e por que os delegados de polícia são contra essa atribuição para a polícia militar? Bom, o termo circunstanciado de ocorrência é um procedimento lavrado para crimes de menor potencial ofensivo, aqueles crimes com penas de até 2 anos. Essa é uma atribuição e é um procedimento previsto na Lei 9.099 de 95, uma lei né, nacional, e a gente tem ali a definição desse procedimento para ser lavrado pelas polícias judiciárias. Com o passar do tempo, alguns estados que têm pouca estrutura, não tem polícia civil em alguns rincões do país, tem um policial militar, eles foram realizando essas atribuições, mas é óbvio que não houve nenhuma alteração técnico-jurídica para que eles fizessem essas atribuições e cada lugar foi se acomodando de sua maneira. Alguns estados passaram a prever essa possibilidade na lei e tivemos um julgamento do Supremo Tribunal dizendo, olha, a Polícia Militar até que pode fazer o termo circunstanciado de ocorrência. E esse é o cenário até hoje. E aí a gente vem para o cenário de São Paulo. Em São Paulo, nós temos a Polícia Civil em todos os municípios de São Paulo. Tem Ah, delegacia que cobre todas as então áreas. está em todo o estado. Está no estado Diferente inteiro, de uma realidade de algum de outro outro, local. outro estado. Exatamente, né? Que fez sentido para alguns lugares. Em São Paulo, não. É, a Polícia Judiciária, a Polícia Civil está em todos os lugares. É óbvio que muitas vezes algumas ocorrências precisam ser deslocadas para apresentação na delegacia. Se nós quiséssemos otimizar esse trabalho de integração entre polícia militar e polícia civil, nós poderíamos prever a lavratura do termo circunstanciado de ocorrência pelo policial militar ali, passando as informações sendo tratadas na delegacia por um delegado de polícia que tem capacidade técnico-jurídica, foi formado para decidir ali o que é crime de menor potencial ofensivo, qual é a medida que deve ser aplicada, enfim, nós temos esse profissional legitimado pela própria Constituição para realizar esse trabalho. E aqui em São Paulo, a gente visualiza muito mais essa necessidade. Então, se nós quiséssemos otimizar esse trabalho, nós não passaríamos atribuições para a Polícia Militar. A gente faria uma integração de sistema, Polícia Militar pega a ocorrência na rua, passa para o delegado de polícia, ele decide e essa ocorrência é resolvida, muitas vezes sem a necessidade do próprio policial militar poder ter que se deslocar para a delegacia. Existem soluções. O que nós visualizamos aqui em São Paulo em relação à Polícia Militar fazer o termo circunstanciado de ocorrência é uma busca por ampliação de poder. É diferente. É diferente. Tá. Não temos uma necessidade dessa atribuição passar para a Polícia Militar, conforme eu já expliquei, e o que se tem aí é uma busca por ampliação de poder e é uma estratégia antiga que nós conhecemos, que é a busca pelo ciclo completo de polícia. Aí a gente já entra em outra explicação, em outro debate. Ciclo completo de polícia. É diferente, né, do que a gente tem hoje como modelo, né, polícia militar ostensiva, polícia civil, a polícia judiciária, que realiza essa parte ali de lavrar os procedimentos criminais. Enfim, num ciclo completo de polícia, a polícia militar faria tudo.
Tudo. E se fosse assim, a Polícia Civil também faria tudo. Vai fazer o policiamento ostensivo. Exatamente, Né? teria que fazer tudo. Tem que fazer tudo. E aí a gente entra numa questão interessante. Se Ah. temos duas polícias fazendo tudo, vamos unir as duas polícias? Esse é um cenário possível? É um cenário possível. É um cenário Tem possível? que alterar a Constituição Não, Federal. sim, mas é um cenário possível? Você acha que... Você fala de maneira prática? Não, o pessoal, o pessoal sempre comenta, é legal se o Estado tivesse uma única polícia, igual a União só tem uma polícia federal, faz todo o ciclo lá com ela mesma. Você acha que no futuro, talvez, daqui 5 anos, 10 anos, daqui uma década, daqui um século que vem, você acha que é um caminho ou é utopia? Olha, é possível, é um caminho, existem vários debates nesse sentido, mas a gente parte de uma premissa. Vamos unir as polícias? Vamos. Essa polícia vai ser de ordem militar ou de ordem civil? Eita. Já começou a brincadeira aí. Você citou, André, que a polícia militar ela sempre busca ampliar o poder. Isso, É uma fala sua. isso. E você falou que nós estamos no estado mais rico da federação e é que a gente sabe que a Polícia Civil e a Polícia Militar, a Polícia Técnico-Científica tem os melhores materiais de polícia no Brasil, na América Latina, cara. A parte tecnológica da Polícia Civil, da Polícia Militar são muito desenvolvidas. E a integração de sistemas é uma coisa que já ocorre na polícia, nas comunicações. Então você está falando, olha, se a Polícia Militar quisesse, poderia fazer. Tudo bem, posso fazer o TC, já manda para o delegado, ele vai decidir. Então, tecnologicamente, é possível. Isso já existe, inclusive. Então Existe em São Paulo. Então você acha que por vocês serem surpreendidos, e te surpreendeu mais? O governo do estado ou a polícia militar, da forma que eu achei de uma desproporção enorme que o presidente da associação dos oficiais naquele pronunciamento fez? O que falhou? Por que vocês, delegados, foram surpreendidos? Olha, a gente foi surpreendido com uma ordem preparatória, um ato normativo elaborado pela Polícia Militar, já traçando toda a estratégia e todo o cenário para realizarem o termo circunstanciado de ocorrência, sem qualquer ato normativo, digamos assim, de ordem maior, um decreto do governador, uma lei encaminhada para a Assembleia Legislativa. Não, nós tivemos uma ordem preparatória, um ato normativo assinado, né, pelos oficiais da Polícia Militar, dizendo, vamos fazer o TC em São Paulo. E essa ordem preparatória, ela vazou. E aí, quando nós tomamos conhecimento dessa ordem preparatória, vimos diversas inconsistências técnico-jurídicas. Sim. E nos aprofundamos. Algumas dessas inconsistências, o próprio ato de tomada de decisão em relação ao que é crime e o que não é crime, um avanço para dizer, por exemplo, não, um oficial ou até mesmo um soldado da Polícia Militar, um sargento, na rua vai dizer o que é o crime, se é um crime de maior ou menor potencial ofensivo, se vai ser concurso formal ou material, vai pedir perícia, não vai. Os objetos vão ser apreendidos, vão ser levados para o quartel. Para o quartel? Vai ser levado para o quartel. Esses objetos vão ficar sob a custódia dos policiais militares. Depois eles vão, inclusive, serem entregues pela Polícia Militar, né, no caso de decisão para as próprias vítimas, né, caso o Ministério Público ou o Judiciário diga que o objeto deva ser devolvido, alguma coisa nesse sentido, eles próprios fariam isso, eles próprios requisitariam. Eles não têm expertise disso. E perceba, e aí eu estou falando do aspecto técnico-jurídico, aí vamos para o aspecto de viabilidade orçamentária, eu vou precisar de recurso para poder fazer isso. Claro. E aí esse recurso sai de onde? E vai dobrar o recurso, né? Porque já tem uma polícia que faz isso, então eu estaria colocando uma outra polícia fazer a mesma coisa, então eu teria esse grande problema aqui. André, mas ainda nesse aspecto, faltou interlocução da Polícia Militar por culpa ou por dolo? Olha, eu não atribuo uma má intenção, né? Existem buscas de todos os lados, de todas as forças policiais, de aperfeiçoar a segurança pública. E eu acredito que a Polícia Militar teve a das melhores intenções
nesse sentido, até porque isso é uma pauta antiga deles, que é a pauta do ciclo completo. Vejam que o TC é uma parte de um todo. O TC é um crime para que eles façam um crime de menor potencial ofensivo, mas o objetivo final é o ciclo completo. É fazer o policiamento ostensivo e a apuração das infrações penais, independentemente delas serem de menor ou de maior potencial ofensivo. Então é investigar roubo, tráfico, furto, toda sorte de crime, não só aqueles pequenos, os crimes grandes também. Então, essa é uma primeira fase de um objetivo maior, que é o ciclo completo de polícia. Isso não é novidade para ninguém, isso é uma pauta antiga e que não vingou. Essa pauta, repito, ela não vingou no Brasil. Aí existem vários modelos de polícia pelo mundo, nenhum deles é perfeito, todos têm suas inconsistências e cada lugar tem sua realidade, né? Nós temos realidades diferentes no Brasil, imagina no mundo, né? Dentro do Brasil, vários estados têm realidades diferentes, imagina no mundo, você ficar copiando coisa de fora aí, sem se adequar à nossa realidade. E essa questão, então, do TC é um dos pontos de algo maior, que é realmente, aí sim, realizar 100% a atribuição que hoje é da Polícia Civil, por força da Constituição Federal, né? Está lá previsto no artigo 144, eu não estou defendendo nada aqui da minha cabeça, está escrito na lei. Artigo 144 da Constituição, compete às polícias civis a apuração das infrações penais, compete à Polícia Militar, preservação da ordem pública. É isso, cada um no seu quadrado. E as duas leis orgânicas nacionais, a da Polícia Civil e a da Polícia Militar, deixaram isso muito bem delimitado. Eu tenho observado os comentários aqui no canal, e o canal ele é bem crítico, né? A gente não procura passar pano, defender ninguém. Tanto é que você mesmo falou, pode perguntar, Sim. pode perguntar. E eu acho muito legal quando vem um entrevistado aqui e ele não limita o que ele vai responder. Alguns limitam, né? Às vezes a gente nem entrevista. Então, quando eu gosto de pessoas assim, claro que existem assuntos que são tratados de forma reservada, que interessam ao Estado, existem assuntos que interessam a nós, cidadãos tomadores do serviço de segurança pública. Sim. Olha a expressão que eu estou usando. Nós, aqui o nosso público, tomadores de segurança pública, que são vocês, os policiais que nos fornecem. Perfeito. Cara, você falou que a Polícia Militar quer ampliar o poder, citou o TC, nós tivemos uma decisão recente do STF falando que a GCM pode fazer o policiamento municipal, ostensivo, comunitário, fardado e de repressão imediata. Isso. E a gente viu algumas associações de polícia militar, uma aqui de São Paulo de 2.000 policiais, né, porque estava na sua página de internet, e uma nacional criticando muito a GCM. Eu quero saber como que a Polícia Civil, pelo menos a de São Paulo, encara esse policiamento da GCM, esse status deles poderem ajudar a combater a crescente criminalidade que a gente vê no nosso país. É ruim ou é bom para a Polícia Civil ter mais um policiamento ali para o cidadão? Olha, nós temos um aspecto muito complexo aí, que é a questão do choque de competências, ou seja, de atribuições. Quem faz o quê, resumindo? Então, nós temos esse embate agora, né, que já é um pouco antigo, das GCMs com a Polícia Militar. É óbvio que a GCM já exerce a atividade de policiamento ostensivo. Isso não é de agora, já faz bastante tempo. O que houve por parte do Supremo Tribunal Federal foi o reconhecimento disso como uma atividade legal, desenvolvida pelas GCMs por todo o Brasil. Portanto, o STF disse, olha, é constitucional, é possível as guardas municipais realizarem o policiamento preventivo, ostensivo, né, o policiamento comunitário, as expressões que estão previstas lá na urbano comunitário, ostensivo, eu acho que também está lá, né? Acho que no ostensivo comunitário, acho que está bem claro lá, urbano. E aí tem uma vírgula, inclusive, lá que diz respeito à Polícia Civil, né? Exercer as atividades de polícia, mas exceto as atividades de polícia judiciária, ou seja, a investigação, para a gente entender que o cenário da investigação é algo muito mais complexo, que precisa estar muito bem consolidado do ponto de vista jurídico para não dar errado lá na frente e o bandido não ser solto por erro ou por
deficiência até mesmo de legitimidade, de questão técnica mesmo, e o bandido ser solto. Então, por isso que tem que ser desenvolvido por uma instituição que tem essa atribuição na Constituição, que é a Polícia Civil. Tudo bem, então, em relação à Polícia Civil, o Supremo Tribunal Federal delimitou bem essa questão das GCMs. Olha, não pode, mas disse que pode fazer aquilo que a Polícia Militar faz, porque já vem fazendo, inclusive. Né? A GCM já vem fazendo esse policiamento já há bastante tempo. Então, o STF disse pode. E aí, ou já havia, né, esse embate por busca de ocupação de espaço no sentido de atribuições, né, entre Polícia Militar e GCMs, e isso agora ficou sacramentado pelo Supremo Tribunal Federal, por força da última decisão, né, em sede de ADI, que disse, olha, a GCM pode fazer esse serviço. E agora o que é que os GCMs estão buscando? Consolidar isso na Constituição Federal. Isso já está previsto na PEC que o ministro Ricardo Lewandowski encaminhou ontem para a Câmara dos Deputados. Né? Mas a Polícia Civil, então, enxerga como mais uma força para, que vai ajudar a sociedade e combater o crime. A Polícia Civil não está vendo nenhum entrave no policiamento municipal, ou ela vê entrave no aspecto geral? Olha, eu vou te falar aqui na visão geral da população, tá? Daquilo que eu ouço, daquilo que o cidadão fala, enfim. O cidadão, normalmente, ele diz, olha, quanto mais polícia, melhor, né? Nas ruas. Quanto mais polícia nas ruas, melhor, né? Então, ele um cidadão comum ali, ele não vai identificar se é um GCM ou se é um policial militar. Ele vai olhar para ver se é polícia, se está fardado, se tem uma arma, se vai poder ajudar ele. É isso. É isso? Então, no inconsciente coletivo, para a população, acredito que eles entendem como positivo, né? Ter a GCM, ter mais polícia, para ter aquela viaturinha ali quando a dona de casa chega do trabalho à noite, vai passar por uma rua escura, se tiver uma viatura ali, seja da Polícia Militar ou da GCM, já vai ajudar. Então, quanto mais, melhor para a população. Nos aspectos macro, e aí trazendo o debate para o campo técnico, nós vamos ter alguns embates, como eu disse, de atribuições e competências. Quem faz o quê? Qual é o modelo que o Brasil precisa de segurança pública? A gente falou no começo de unificação de polícias, só que o que a gente está vendo é o caminho contrário, é a fragmentação de várias polícias. O surgimento da Polícia Penal, recentemente, sendo incorporado ao artigo 144, a gente vê agora a Polícia do Judiciário, Polícia do Legislativo, Polícia dos Povos Originários, que a FUNAI recebeu a atribuição de polícia. Olha, essa daí eu não estava sabendo. Não, tem essa também. Tem que saber de tudo aqui, né? Porque o nosso canal aqui. Legal. Eu queria mudar o assunto e entrar num aspecto onde você... Eu converso com muitos delegados, estava falando com você, muitos policiais civis. Os delegados gostam muito da forma que você defende a Polícia Civil de São Paulo. É um relato mesmo, cara. Não tem... Nem tem por que eu ficar jogando confete, mas eu converso com os delegados que eu tenho amizade, policiais civis, e eles te conhecem, cara. Legal. E ele fala assim, é o André. E eu tenho percebido que a Associação de Delegados não fala só pela associação, fala principalmente pela associação. Eu conversei com outros presidentes de associações aqui da Polícia Civil de São Paulo e todos, sem exceção, te elogiaram. E eu nem te contei isso, tô contando aqui no ao vivo. Bacana, né? Hein? É bom saber. E eles falam que você defende claro, a classe, mas também defende a Polícia Civil. Cara, a gente não vê isso nas outras associações de polícias militares. Por que você é tão imbatível, defende a organização, os seus policiais e as outras associações militares? E existe uma queixa enorme aqui no canal de muitos policiais. Fala assim, pô, eu não consigo nem pedir aumento, porque a minha associação porque eu já não pode ser sindicalizado e a associação que me representaria parece que... Eu vou colocar entre aspas, só fazer uma politicagem. André, por que você se destaca tanto positivamente e a gente não ouve na co-irmã nenhuma associação defendendo os nossos policiais militares que precisam de proteção, que estão lá na ponta da lança? Estou falando do soldado, do cabo, do sargento, até do tenente, coitado do tenente. Você é delegado, você sabe o quanto eles estão sofrendo lá no policiamento ostensivo. Sim. Por que esse destaque positivo para você? Por que as outras associações, quando falam mal da GCM, falam mal do TC, não traz nada que contribui, pelo menos no meu modo de ver. E se você, presidente da associação, está se sentindo com a carapuça, vem aqui, o canal está aberto para você falar assim como o diretor André. Mas por quê?
Por que você vê essa inércia das associações militares? Olha, primeiro, eu tenho. É uma questão de princípio. Eu defendo os delegados e defendo as carreiras da Polícia Civil porque é fidedigno, é o que é naquilo que eu acredito. Não adianta você ter apenas uma carreira bem se todo mundo vai para a rua levar tiro junto. Então, todo mundo tem que estar bem. Então, a valorização tem que ser para todos. Não adianta. E sozinho ninguém faz nada. Então, eu defendo de maneira mesmo fidedigna. Tanto é que há 3 anos eu fundei um fórum chamado Fórum Resiste Polícia Civil. A gente iniciou ali um trabalho de articulação com as 14 carreiras da Polícia Civil de São Paulo, né, que é a única que ainda possui essa quantidade de carreiras, né, delegado e todas as demais carreiras. Então, eu iniciei um diálogo com todos eles. Foi muito difícil no começo, porque há justamente essa desconfiança, até por traumas do passado, mas a gente foi vencendo dia após dia, reunião após reunião, essas barreiras, e hoje nós estamos com um fórum extremamente consolidado. Hoje eu tenho 16 entidades de classe compondo o Fórum Resiste Polícia Civil. Isso é algo assim que é, seria inimaginável há 3 anos atrás, né? Então, eu já venho fazendo esse trabalho porque eu acredito. Então, esse é o primeiro ponto. E vem dando certo porque nós estabelecemos alguns princípios. Eu fiz uma carta de princípios. Eu coloquei alguns fundamentos lá, inclusive está disponível no site Resiste Polícia Civil. Resiste... Deixa eu falar, então, tudo que o doutor André estiver citando aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo, inclusive o telefone da associação, se você é de outra polícia civil, na polícia militar que quiser falar com ele, todos ou qualquer um do povo, contato aqui embaixo na descrição, tá, André? Tá tudo aqui. Então, você está citando, já está aqui embaixo no vídeo. Ah, bacana. Então, temos lá o site, e lá a gente apresenta a nossa carta de princípios e tem um fundamento básico. A gente imaginou assim, olha, vamos tratar primeiro dos consensos e os dissensos a gente vai tratando de maneira progressiva. E essa foi uma fórmula que deu muito certo para nós, né? Então, fica aqui a nossa experiência aqui para quem desejar unir, para quem desejar seguir esse caminho, né, de todo mundo junto, de ninguém soltar a mão de ninguém. Esse é um princípio importante, né? Vamos tratar primeiro dos consensos. Bom, ninguém fica para trás, mas o pessoal o pessoal critica esse ninguém fica para trás aqui, porque tem gente ficando, André, sabe? Sempre fica, né, em diversos contextos. Você acha que as associações sofrem muita pressão política? Porque hoje, obviamente, não vou citar nenhum nome de associação e muito menos de policiais. Mas eu vejo que a associação negocia. Eu tenho 10 mil inscritos, tenho 50 mil. Olha, eu posso indicar um político, eu posso indicar. Quando a política entra em outros aspectos da associação, isso não é um jogo complicado nesse xadrez, cara? Muito, muito complicado. Você tem vários cenários, né? E a política, ela permeia todos eles. Então, o cenário de associações, sindicatos, ele é bem politizado realmente. Eu vou falar da minha associação, da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, a ADPESP. Ela tem um estatuto e no estatuto existe a previsão lá de que nós somos uma entidade de classe apartidária. Apartidária. Mas não há política. Não há política, é diferente. Porque eu preciso da política para poder buscar, para lutar pelos direitos dos delegados de polícia. Mas não um partido político dentro da associação. Mas eu não posso vincular a associação a um partido político, enfim, a uma aderência dessa natureza. E a gente se mantém rígido nessa questão, mas nós precisamos da política para alcançarmos os nossos objetivos. Então, cara. A nossa bandeira é a bandeira e o partido da Polícia Civil. É isso. Né? Então, a gente segue muito esse princípio e busca se distanciar aí de polêmicas dessa natureza, seguindo o que está previsto no Estatuto. Cara, você está dando uma aula aqui e o nosso canal é assistido por muitos policiais militares. E, cara, eu vou só reverberar o sentimento do policial militar que está assistindo. Porque a gente aprende. Eu fui policial. Você foi. Gente, o doutor André foi policial militar. Ponto. Pronto. Acabou, né? Eu prestei concurso da Polícia Civil lá atrás, escrivão investigador, fui policial militar. Ponto. Ninguém está falando mal de nada. Mas é comum nos quartéis. Você fala assim, eu sou apolítico. Esse é o erro. Não é. O policial precisa ser político. Ele tem que ser apartidário. Você deu uma aula aqui
em 2 minutos que faz... Você vai fazer os policiais militares no Brasil repensarem se ser apolítico é a mesma coisa que ser apartidário. Porque são coisas diferentes. Distintas. Nossa, cara. Totalmente distintas. Assim, é sensacional. Cara, você falou sobre esse problema de ser apolítico e ser apartidário. Eu queria mudar o assunto, e entrar uma coisa um pouquinho mais delicada. Cara, você veio aqui, a gente pergunta porque estamos no mês de março aqui em São Paulo, né? O famoso mês onde você tem o RGA, que é o reajuste geral anual, que é chamado de recomposição, aumento de salário. Claro, ninguém quer nenhuma especulação aqui. A minha pergunta é um pouquinho mais técnica. Sobre índices de reajustes diferentes para as polícias dentro de um mesmo estado, índices de reajustes diferentes para categorias, né, dentro da mesma polícia, à luz da Constituição Federal, que nenhum brasileiro, nenhum servidor deve ter distinção. Ela está lá no 10 do inciso 10 do 37, né, que o índice tem que ser único para todos. Eu queria que você comentasse se isso é ruim, se isso é bom, se o último aumento em São Paulo gerou um mal-estar, os delegados ganharam mais que os escrivães. Os escrivães ficaram putos da vida com os investigadores. Cara, isso gera... tudo bem, tá tudo certo. É isso aí. Olha a polêmica. Vamos enfrentar. Deixa eu só fazer molhar o bico, fazer uma parte aqui para dizer da minha honra de ter sido policial militar. Claro. Eu me tornei policial militar com 18 anos de idade. Antes disso, eu tinha sido embalador de uma loja de eletrodomésticos, né? Depois me tornei policial militar com 18 anos de idade. Fiquei 5 anos na Polícia Militar de Pernambuco e tenho um orgulho gigantesco de ter vivido essa experiência e de ter aprendido tanto na Polícia Militar. E hoje, né, depois tendo passado pela carreira de investigador de polícia também, e hoje sendo delegado de polícia, eu tenho uma visão talvez um pouco mais crítica e mais aprofundada de todas as questões. O senhor tem um bom repertório para quando se fala do senhor, óbvio, né? Muitas vezes, algumas pessoas estão te conhecendo pela primeira vez na internet. Sim. Mas você tem um vasto repertório que não é só isso, né? É muito mais do que ter sido policial militar, investigador e delegado. Tem muito mais da sua carreira aí, né? A gente busca somar as experiências e fazer o nosso melhor sempre, né? Seja em qual for a nossa posição. Então, eu defendo os nossos irmãos policiais militares. Não existe instituição A ou B quando a gente está na rua, quando a gente está enfrentando a criminalidade. Nós estamos unidos. O que muitas vezes acontece são decisões políticas equivocadas. O reajuste não linear foi um deles. E é previsto o reajuste linear na Constituição, nas leis orgânicas. Isso. E quando vocês recebem vocês são policiais, quando vocês recebem esses índices diferentes, é uma situação de... Principalmente para... Vamos falar do que o canal recebe de comentário, principalmente para terceiros sargentos, segundo tenentes, isso tem um reflexo na Polícia Civil, evidentemente, mas isso causa um mal-estar, não causa? E tipo, o policial ele é refém, ele não pode fazer nada. O policial civil não pode fazer nada. O policial técnico-científico também não pode fazer nada. E não há uma negociação antes? Nós temos um problema aqui no estado de São Paulo, né? E que o governo Tarcísio herdou. Você tem uma superestrutura em que o Poder Executivo aqui encaminha projetos para a Assembleia Legislativa e a Assembleia Legislativa não altera praticamente o que vem do Poder Executivo. Isso está comprovado aí nos inúmeros projetos que o governador do estado de São Paulo encaminha para a Lesp. Tem todo um cálculo de impacto orçamentário, tem toda uma acomodação ali política, orçamentária, jurídica, que eles dizem, olha, vamos fazer um acordo para isso chegar aí, passar rápido e a gente aprovar e tirar essa questão da frente. Então, tudo que diz respeito a servidor no estado de São Paulo funciona dessa forma. Tudo. Servidor vinculado ao Poder Executivo, enfrenta essas dificuldades. Não há aqui. Negociação. Praticamente não há negociação. Você nunca foi chamado? Não. Tanto é
que nós estamos antecipando o cenário, porque nossa lei orgânica da Polícia Civil de São Paulo está sendo gestada por um grupo de trabalho intersecretarial do governo do estado de São Paulo. São 3 secretarias. Que, se eu não me engano, o deputado Capitão Augusto falou que não precisa nem regulamentar, de aplicação imediata. Ele falou isso no canal. Sim, eu vi a repercussão do seu canal nesse sentido. Eu vi. Então, aí você está falando que tem uma comissão que está cuidando da lei orgânica da Polícia Civil e provavelmente da Polícia Militar. O Capitão Augusto foi feliz, mas a gente precisa fazer alguns complementos, né? Nós temos uma lei orgânica nacional. Olha, temos a Lei 14.735, de 23 de novembro de 2023, que é a da Polícia Civil. A Lei 14.751, também de 2023, que é a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares. As duas foram construídas em conjunto. Inclusive, eu participei da construção dessas leis lá em Brasília. Inclusive, sentando à mesa com o Capitão Augusto para a gente aparar algumas arestas ali. Ele disse que é o pai da... ele falou que ele é o pai das duas leis. Ele fala que é o pai. Ele foi o relator da lei da Polícia Militar, né? Nós tivemos os nossos delegados relatores ele disse que foi da Polícia Civil. Tá no canal aqui, Ele fez um trabalho muito importante, claro, né, para que as duas leis andassem juntas, enfim. Mas nós temos aí os créditos, obviamente, para todos que participaram desse processo. Então, as duas leis, elas prevêem dispositivos que sim são de aplicação imediata, que já estão valendo e precisam ser observadas aqui em São Paulo. Temos diversos dispositivos. É o caso do oficial investigador? O oficial investigador... Que não, que agora é o CT, agora é o Brasil, é isso? Nós temos 3 cargos lá na lei orgânica da Polícia Civil. Delegado não se alterou. O delegado não alterou, temos o oficial investigador de polícia e o perito oficial de polícia, né? Só que nós temos um parágrafo dentro desse artigo que tem uma expressãozinha ou. Né? Então, os cargos são esses, ou de acordo com o que tiver disposto na lei do respectivo ente federativo. Ou seja, vai ficar do jeito que está. Então, alguns estados estão seguindo para essa configuração que está prevista na Lei Orgânica Nacional, até porque fizeram essa reestruturação de carreiras lá atrás, já extinguiram algumas, juntaram outras, mas em São Paulo nós temos ainda 14 carreiras. Umas são de nível fundamental, outras de nível médio, outras de nível superior. O requisito de ingresso. E elas têm atribuições diferentes. Aí, meu amigo... Tem o provimento originário, já decidido pelo STF. E aí você tem inúmeros questionamentos técnicos jurídicos e vai depender muito do que ficar definido, né, na lei orgânica aqui da Polícia Civil de São Paulo para que essas carreiras tenham as suas acomodações de acordo com o que vier previsto. Então, assim, são cenários bem complexos, principalmente para essa questão da reestruturação das carreiras. Mas outros dispositivos da Lei Orgânica Nacional da Polícia Civil, das Polícias Civis, eles já são de aplicação imediata. Eu vou te dar um exemplo. O dispositivo lá da pensão por morte do policial civil. É um dispositivo de aplicação imediata. Se o policial civil falece em decorrência do serviço, a pensionista tem ali a pensão vitalícia, né? E de acordo com o último nível daquela carreira que o policial está. Isso é um dispositivo de aplicação imediata. E tem estado que não está cumprindo isso? Não precisa ter regulamentação. Mas tem estado que não está cumprindo isso? Tem estado que... Obviamente, se ocorreu um falecimento dessa natureza, vai precisar observar. Mas isso é covardia. É uma covardia. É covardia, então, cara. Pô, ninguém pede para morrer. E quem fica não vai ficar feliz. Pois é. Essa é a regra, né? Essa é a regra. E você tem uma lei federal que foi uma luta para a gente consolidar covardia do diversas coisas. Então, eu estou citando um exemplo, mas nós temos outros dispositivos que precisam ser observados. Jornada de trabalho de 40 horas. Está lá na lei orgânica? Está lá na Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis. Tá bom, então. Está lá. É aplicação imediata, o deputado já falou. Isso aí a gente tem que chegar aqui e ter essa observância. Tanto é que a Associação dos Delegados de São Paulo já encaminhou ofícios para o governo dizendo, olha, cumpram isso aqui. E nós já disponibilizamos para os nossos associados, pelo nosso departamento jurídico, ações judiciais para a gente ingressar no Poder Judiciário e cobrar isso. De forma individual dos delegados? De forma individual. Dos delegados. E o que o policial civil pleitearia? Hora extra?
Adicional. No próprio dispositivo, está lá, previsto no artigo 30, inciso 19 da Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis. Está dizendo, olha, a jornada de trabalho dos policiais civis é de até 40 horas semanais. O que excede são parcelas indenizatórias. Acabou. Acabou. Já entendi, cara. Viu? Tá lá, cara, tá escrito. Direto isso aí, pô. Mas isso é pro Brasil, né? Isso é pro Brasil Estão falando inteiro. de São Paulo, mas Não, eu a tô sua falando, fala é Brasil. a minha fala é Brasil. Muitos estados já têm essa, até porque esse dispositivo ele é fruto das experiências de várias conversas E não de foi o polícias negócio, não foi da civis. cabeça Não foi a dos coisa deputados que lá. a gente inventou nada, isso coisa que a gente levou lá ainda para discussão no Ministério da Justiça, quando o ministro era o Anderson Torres. Então, assim, tá lá, tá previsto. Aliás, Idancas, esse Pô, é dispositivo... sensacional o que você está falando aqui. Cara. Esse dispositivo... Então, os policiais civis, atenção, a jornada de trabalho dos senhores é de até 40 horas semanais. E se não for buscar justiça, cara? Exatamente, artigo 30, inciso 19 da nossa Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis. E esse dispositivo, ele é tão forte, tão forte. Olha a história desse dispositivo. Ele foi difícil de nós colocarmos no texto da Lei Orgânica Nacional. Ele foi aprovado, então, pela Câmara, pelo Senado, foi para a presidência da República, já era o presidente Lula. A lei orgânica inteira teve alguns dispositivos vetados. Esse dispositivo, esse inciso, ele foi vetado pelo presidente da República. Foi derrubado depois. E depois nós derrubamos o veto no Congresso Nacional, salvo engano, em janeiro, fevereiro e maio do ano passado. Tá. Sim, a lei foi aprovada em novembro, a gente derrubou do ano. Você acompanhou isso aí. Sim. Então o veto foi derrubado, o dispositivo tá lá, tá valendo, tá no inciso 19. Então, assim, é um dispositivo muito forte, esse e o do auxílio saúde dos policiais civis também. Qual que é esse daí? É o 28, salvo engano. Tá, mas o que ele fala? Ele diz assim, olha, porque o caput desse artigo 30, que tem vários incisos, diz assim, são direitos e garantias dos policiais civis. Uhum. Aí tem esse inciso, auxílio saúde. Que é um verba em dinheiro. Que é um auxílio Uma saúde, isso, mediante parcela indenizatória. É uma indenização, um auxílio saúde indenizatório. Aí esse aí tem dizendo lá, de acordo com a lei do respectivo ente federativo, ou seja, demanda uma certa regulamentação aqui. Mas aqui em São Paulo, eles não podem falar, você paga o IANSP. Eu tô falando de São Paulo, cada estado tem a sua... O IANSP é o Instituto de Assistência Médica dos Servidores do Estado de São Paulo. Você já paga o IANSP. É isso? Ou não? Não. O Estado tem que prover um auxílio para os policiais civis. É um auxílio em indenização. Hoje vocês não recebem? Não recebemos. Recebe zero? Zero. E se o Estado falar assim, eu vou dar 50? Você acha justo? Você fala 50 reais. 50 reais? Já que é pra pagar. Porque eu já vi algumas histórias de outros estados, o cara tira uma. É pra pagar, então eu vou pagar 2 dígitos. Põe lá. 11 reais. Cara, eu já vi isso daí, é só dar um Google. Olha, mas o que seria hoje para um policial civil aqui em São Paulo? Vamos falar da realidade de São Paulo, cada estado, sim, claro, e os delegados estão nos assistindo, os investigadores, os policiais civis, os policiais penais, técnicos científicos. Entre em contato com o Dr. André, ele não vai se furtar a abrir isso aí, porque é da família de segurança pública, isso. Cara. O que seria razoável para São Paulo um auxílio hoje que vocês não recebem? Olha, primeiro, nós já fizemos uma minuta de projeto, porque eu gosto de trabalhar de maneira técnica, né? A gente não vai lá para falar abobrinha. Então, eu já fiz minuta de projeto para o auxílio saúde dos policiais civis de São Paulo, para todos, não é só para delegado, para todos, conforme a gente já falou. E eu já entreguei isso no governo anterior, inclusive. E a gente prevê o seguinte... É um projeto um PLC ou é um projeto para o Executivo? Por lei, né? Tem que ser previsto pelo chefe do Poder Executivo, sim, porque vai ter a visto questão de origem, ali, né? Que se não for por ele. Exato, visto de iniciativa e como tem uma implementação de um impacto, aí a gente precisa ter essa iniciativa do governador. E aí é o seguinte... A gente prevê lá e pega modelos que já existem. Nada do que a gente propõe é uma coisa da nossa cabeça. Já existe e vem dando certo em algum lugar. Então a gente pegou o judiciário, pegou algumas outras instituições que prevêem o auxílio saúde. E diz assim, olha, o auxílio saúde vai ser pago por um critério objetivo de idade. Claro. Quem tem mais idade recebe mais. Quem tem menos idade recebe menos. Porque vai usar menos o sistema. Exato. É uma questão até de princípio você pega um plano de saúde. O plano de saúde É assim que funciona. Então a gente prevê dessa maneira e a gente
ver aquilo que é possível para o Estado suportar e aquilo que seria razoável para que nós recebêssemos. Começa pequeno, Começa pequeno ali, depois vai ajustando. pode ser um auxílio saúde iniciando nas primeiras faixas ali com R$ 800, vai até 1.500, aí E não vai pagar o plano de saúde. que não vai e que ainda não paga plano de saúde. Isso. Lembrando bem que tem plano de saúde aí, para nossos aposentados, nós temos um público muito grande de aposentados lá na associação. Então, eles estão pagando R$ 5.000 de plano de saúde. É verdade. E não é top, hein? Não é top. Não, e que leva o salário inteiro. Claro. Que leva o salário inteiro. Você trabalha a vida toda. E aí ele tem que fazer Uber, tem que trabalhar em outras coisas, cara. Isso quando alguém consegue pagar essa quantia. Quando não, fica aí à mercê da sorte. Então, a gente propõe essas leis e a gente espera, né? Aí você falou uma coisa interessante. Vai dar R$ 50? R$ 50 ou não dá um auxílio é o reflexo do respeito que o governador tem por sua força policial. É porque eu tô falando tô fazendo uma associação a DA, Diária de Alimentação, que não aumenta, o pessoal comenta aqui no canal, não pago a coxinha com refrigerante, entendeu? Então não dá, cara. Não dá. Então, eu vejo isso como um reflexo do respeito que o político tem pelas suas forças policiais. Na minha visão é isso. Doutor André, pra gente fechar essa parte da lei orgânica, a lei orgânica da Polícia Militar, eu vejo aqui nos comentários, eu tenho os grupos que eu participo, tem muita gente passando mensagem para nós aqui, que o policial militar, quando ele é mais jovem, que ele presta esse concurso, eu quero entrar na polícia. Aí o cara sai do Acre, vai prestar concurso em Pernambuco, o cara de Pernambuco presta concurso em São Paulo, né? O de São Paulo na Bahia, e aí a vida passa, e ele fala, caramba, eu tô longe da minha família, e aí existe o Instituto da Sessão e da Permuta. Sim. É uma demanda enorme para a Polícia Militar. Essa demanda também existe na Polícia Civil, de querer voltar ao seu estado de origem? Sim. E como que você encara isso dentro da lei orgânica da Polícia Civil? Está regulamentado? Precisa de regulamentação? É aplicação imediata? Porque nas polícias militares e bombeiros militares, o pessoal tem o Canga, né? O Canga é o parceiro. Já consegui a permuta. Eu sou aqui de São Paulo com do Rio. Sim. Eu consegui do Rio com Brasília, né? Como que está isso no âmbito de polícia civil? É um pleito, não é um pleito? É sim. Esse é um dispositivo, inclusive, que está na nossa Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis. Não sei se é lá pelo artigo 15, por aí, não sei. Tem que dar uma olhada. Ou é o 25, enfim. Tá lá. É um dispositivo que diz, olha, é possível a permuta entre policiais civis nos estados. Mas e aí, de fato, a gente tem que falar aqui de maneira técnica, a operacionalização disso não é tão simples. Então, existe hoje essa pauta sendo debatida por todos os delegados gerais do Brasil, por meio do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia, o CNPC, e esses delegados gerais estão debatendo essa pauta, tá? Inclusive, recentemente eles tiveram reunião e esse foi um dos itens. Então, para ver como é que vai regulamentar isso e haja essa integração entre os estados para que essas permutas aconteçam. Mas essas permutas e sessões, elas já existem, já foram realizadas entre alguns estados. Vou te dar um exemplo. Paraíba e Maranhão. Tem casos de delegados, tem casos de escrivã de polícia. Então isso já no canal muita gente comenta, não tem caso. Não, já tem caso. Na Polícia Civil já tem caso. Antes mesmo da lei orgânica de novembro de 2023, antes mesmo, esses casos que eu estou citando são anteriores à lei orgânica. Teve um comandante-geral da PM que veio aqui e falou, não estão dando porque na minha época eu dava, antes da lei. Agora que tem a lei que autoriza, o pessoal fica preso na PM e não querem dar o Instituto da Permuta de Sessão. Então, na nossa lei orgânica da Polícia Civil, ficou previsto a possibilidade disso existir, mas o condicionante é que quem dê essa autorização final sejam os governadores, né? Então, tem que haver um processinho, um procedimento para que esse expediente chegue ao governador, chegue lá tranquilinho, para que ele dê a canetada, né? Na famosa canetada aí para fazer as exceções. Esse acordo é entre os delegados gerais, provavelmente. Exato. Né? Agora, assim, deve existir uma iniciativa para que isso ocorra. Isso é uma demanda que já era para estar acontecendo. E é nesse sentido que eu digo assim que o capitão Augusto e os demais que estão cobrando a aplicação das leis orgânicas estão corretíssimos. Porque
Porque, olha, tá lá, tá previsto na lei. Existe uma necessidade, existe uma lei geral. Por que é que não está acontecendo? Alguém está sendo ineficiente nessa Ou não questão. querem, ou não querem. Ou não querer mexer. Não querem Então, mexer. assim, então, desculpa, tem que acontecer e tem que, se não vier uma regulamentação entre os delegados gerais, que ocorra pontualmente nos casos que sejam solicitados. Então, eu já tenho essa demanda por meio de vários colegas, inclusive já tenho uma proposta de minuta que eu vou apresentar para o grupo de trabalho da nossa lei orgânica aqui em São Paulo, para que, olha, existe dispositivo da lei federal, existe essa possibilidade aqui de você deixar um caminho pavimentado para essa regulamentação, então vamos fixar isso na nossa lei estadual. É essa nossa linha de raciocínio, inclusive, para outros direitos. André, eu queria abordar um outro assunto muito delicado, e você, como presidente de associação, tem essa visão macro, né, sobre o efetivo de polícias. Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica, Polícia Penal. Cara, a gente está vendo o crime se organizando, o domínio do território. O que me interessa é dominar um território e não vender drogas, porque a teoria do crime, onde que eu vou perder menos, qual o meu menor risco, qual o meu maior ganho. Uhum. Eu vender droga, isso é custoso, vou enfrentar a polícia, mas eu vender pãozinho, vender água, vender gás, gatonete. Sim. E muito se fala sobre a polícia estar na rua. E a gente vê muita tecnologia, lavagem, dinheiro com criptomoedas não Sim. rastreável. Cara, você acha que as polícias no Brasil vão conseguir completar as polícia civil, fale pela polícia civil sempre, Sim, claro, né? sim. Você acha que as polícias civis, elas vão conseguir completar o seu efetivo ou existe uma necessidade de modernização em todo o sistema de segurança pública brasileiro? Olha, pergunta difícil, hein, meu Não, você amigo? domina, você nada de braçada. É Não, porque existe um clamor de ter sim, mais policiais, sim. mas a gente tem outros meios. O Smart Sampa em São Paulo tem feito prisões Uhum, sem que haja um embate. uhum. A gente sabe que algumas localidades e alguns territórios, inclusive pela própria fala do secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, que é o Vitor Salles, né? Vitor Salles, ele falou: olha, não compensa o cara vender droga nas comunidades, compensa ele fazer o gatunete. Sim, É muito mais. mais rentável. é, cara, dá uma visão panorâmica aí, fugindo um pouquinho da associação, mas ouvindo um delegado de polícia experiente, que já passou pela PM, tá na Polícia Civil. Como que tá esse panorama, cara? Olha, meu amigo, eu acredito que a solução está sempre no meio termo, um equilíbrio, né? A reposição de efetivo, sim, mas uma mudança cultural na execução de polícia no país, né? Execução que eu falo no sentido de você aplicar esse serviço essencial de segurança pública, pegando um pouco do gancho da sua fala, né? O cidadão é o tomador de um serviço, nós prestamos um serviço essencial de segurança pública para a população, né? Aliás, pelas pesquisas aí, o serviço mais essencial atualmente, né? Segurança pública, saúde e depois a educação. Então, como é que a gente visualiza isso? Nós temos um modelo de polícia no Brasil focado no policiamento ostensivo, polícia na rua, que é a distribuição espacial de efetivo. Para você continuar com esse modelo, você precisa ter um efetivo grande, porque a população aumenta, correto? Correto. Mas você tem a GCM entrando, então, nesse cenário. Tem. Outra variável aí do SUSP, né? Sim, Então, é por isso que eu falei, será que a gente tem sim, que repensar ou só recolocação? Mas, por favor, sim. continue. E aí a gente vai para esse cenário de policiamento ostensivo, polícia na rua para o combate daquele crime físico Tá. ali. E o outro lado, como é que está? Que está crescendo, que é o crime virtual. O Olha, crime de olha, domínio de quando território. você vai ver estatística, você vai ver os roubos diminuindo, os furtos diminuindo, que são os crimes físicos na rua. Arma ou alguém vai lá e subtrai alguma coisa sem você ver. Roubo e furto. Violência sem violência. Aí você traz os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Você vê roubo e furto caindo, você vê estelionato aumentando. Estelionato de 2018 a 2023, 23 ou é 24, cresceu 360%.
O crime está organizado, ele está se aperfeiçoando. É isso que você está falando, e é cara. isso que eu tô falando. Então, veja, você precisa ter o policiamento ostensivo, sim, para combater aquele roubo físico, o cara que vem, aborda você com a arma, rouba a sua carteira, celular, principalmente celular e tal. Mas e esse outro lado aqui? Os bandidos, eles estão migrando daqui e estão vindo para aqui para montar a central de golpe. Você deve ter recebido já hoje ou ontem ou essa semana você tem uma ideia, uma mensagem. Não, eu fiz uma entrevista. Todo mundo já recebeu. Não, eu fiz uma entrevista da máfia dos consignados, cara. Ah. A gente tá falando sobre a máfia dos consignados, vazamento de dados, né? O golpe do Pix do consignado. Sim. Nós tivemos estamos tendo vários episódios, mas esse não é um problema de polícia ostensiva. Não é. Viatura na rua não resolve isso. Não resolve. E esse crime tem aumentado, é um crime de impacto financeiro muito mais dolorido do que um furto de um celular, cara. Muito mais rentável. E o bandidão lá, o 71, o estelionatário, ele não tá correndo risco de morte no confronto. Não tá tudo certo para ele. Ele tá ganhando muito. É a teoria do crime de Gary Beck que você citou aqui. Becker, isso. Você tem a possibilidade de ter mais... São algumas critérios, né, para a teoria do Gary Beck lá. Você... a probabilidade de ser preso é menor. Você tem uma rentabilidade alta, que compensa, né? O custo do crime ele vai compensar, porque você vai ter uma alta rentabilidade. Você não vai correr riscos. E cá para nós, né? Do ponto de vista até mesmo cultural, ético. Esse cara que sai com a arma na mão para roubar, no seio familiar da amizade dele, ele fica um cara ali, talvez não muito querido por muitas pessoas. O cara que é estelionato vai estar cheio de dinheiro no bolso, vai estar esbanjando com o uísque, mesmo que alguém saiba que ele está dando um golpe ou outro ali, ele é mais aceito na sociedade. Isso é um outro critério para você mensurar, dentro da teoria do crime de Gary Beck, se o crime compensa ou não. Percebe? É interessante o que você fala, cara. Muda o conceito de polícia. Mudou. Mudou. Já mudou, meu amigo. A gente já está para trás. Por quê? Você vê o investimento aqui no ostensivo, naquilo que os olhos veem, e isso aqui... Que não dá resultado. Olha, eu costumo dizer o seguinte... O resultado é muito pequeno em relação à crescente e à organização desses crimes. Eu costumo dizer o seguinte, nós estamos fazendo as coisas do mesmo jeito e esperando resultados diferentes. Cara, o Einstein falou isso daí. Foi o Einstein que falou. Foi o Einstein, dizem que foi o Einstein. Você quer resultado diferente fazendo a mesma coisa? Fazendo a mesma coisa? Então você vê os recursos da segurança, vai olhar o orçamento da segurança pública de São Paulo e é maior que o exército das Forças Armadas da Argentina. Aí você vai ver o recurso tá onde? O efetivo ostensivo da Então, polícia, o efetivo ostensivo da polícia é 3 vezes maior do que o da polícia judiciária, que é quem investiga e que é quem cuida disso aqui que a gente está falando. Cara, eu vou falar das polícias militares, das polícias civis, não vou citar nenhuma polícia específica, que não é o objetivo nosso, falar de uma polícia, de uma secretaria ou de um orçamento aqui. Cara, mas você está me falando, se eu estiver interpretando errado, você me corrija, por favor. Que existe um apelo político um apelo político na segurança pública que tem efetividade baixa, porque se minha mãe cair num golpe de Pix, vai perder 10, 15 mil reais, diferente se ela tiver um celular furtado, tudo não presta, tudo é ruim, não eu tô falando do mas assim, cara, o dano é muito maior e ninguém tá falando disso. Exato, a gente vem tentando explicar isso já em todos os lugares, mas é difícil, porque a população... E, Dancas, ela é aquilo que os olhos veem, é cultural também, enfim, e o político sabe disso. Então, o político, ele vai investir em uma viatura, não vai investir num computador para fazer um processamento de dados rápido, para a gente investigar os golpes. Entende? Vai colocar o foco do recurso público no ostensivo. Por isso que você vê uma tendência grande dos debates de segurança focarem na estética militar, do embate, do combate.
Mas não é isso que está acontecendo, cara. Você acabou de falar. Isso é importante, mas isso Sim. aqui também você não pode deixar um lado descoberto, porque isso aqui alimenta isso aqui, vice-versa. Sabe o que você está falando? Ó, casa é importante, mas sem infraestrutura de água, esgoto, iluminação, não vai ninguém morar nisso aí, cara. É Exatamente. isso, é isso. Exatamente. Você trouxe uma analogia muito boa. Aquilo que você vê e aquilo que dá estrutura, né, para que aquela casa Até ampliar, funcione, né? né, e até que amplie, que você tenha mais conforto dentro dessa casa. Então, assim, eu sempre falo isso. Eu digo, olha, a gente precisa ter um olhar voltado para a polícia investigativa judiciária, aquela que consegue. Porque, veja, olha essa lógica. Vou te trazer uma lógica aqui interessante. Vê. O crime de rua, crime físico, comum. O indivíduo rouba na rua o seu celular. Constitucionalmente, pelas leis atuais e pela estrutura de segurança pública, você tem a Polícia Militar e a GCM hoje atuando ali num período de 24 horas. Não está previsto na lei, tá, pessoal? 24 horas. É só um recorte aqui que eu estou fazendo em relação ao flagrante, né? Encontrado quando está cometendo crime, logo após, com objetos e tudo mais. Depois dessas 24 horas, de quem é a atribuição para prender esse cara? É da polícia investigativa, da polícia civil, da polícia judiciária. Então, você tem um período de tempo gigantesco para que essa polícia trabalhe, mas os recursos estão nessa polícia aqui. Nessas polícias aqui, porque é o que a população vê, é o que o político consegue entregar como política A pública. escassez de recursos. Aí aqui a gente não consegue ter os recursos necessários para fazer essas investigações. Sabe quantos BOs a Polícia Civil faz hoje pela delegacia eletrônica? 3 milhões ao ano. Caramba. Todo mundo fala de ineficiência da Polícia Civil, né? Muitas A vezes sociedade que é criticam. ruim, não é a ineficiência. Para mim, a sociedade é ruim. Olha, a Polícia Civil de São Paulo faz 3 milhões de BOs por ano, com um efetivo de 100 policiais rodando 24 horas ali naquela delegacia. Sobre-humano. Isso é uma das coisas mais eficientes de política do sobre-humano, mundo, e é sobre-humano. sobre-humano. Então você tem esse trabalho sendo feito, mas pelo esforço desses policiais. É apesar do Estado e não em razão do Estado. O Estado não te dá condições. Imagina isso sendo transferido para a questão das investigações. Você vai investigar o roubo do celular, vai investigar o tráfico, você vai investigar a violência doméstica, Tudo isso é um trabalho que demanda qualificação, demanda recursos, você já não tem recursos humanos, já tem o pessoal desmotivado pelos baixos salários, como é que vai dar certo? Então, é por isso que a gente defende muito a Polícia Civil, a Polícia Investigativa, porque existe um problema público para a gente resolver e a gente precisa conscientizar. Eu tenho falado muito no canal e é por isso que eu acabo tendo poucos amigos, né, na Polícia Militar hoje, né? Principalmente dos oficiais superiores. As praças, tenentes, capitães, de boa, meu, de boa. Mas eu falo que a gente precisa aperfeiçoar o sistema de polícia militar. Eu não tô falando para deixar de ser militar, nada disso, mas hoje existe a abordagem, né? Eu vou dar uma geral, como o pessoal fala, né, abordagem, porque o cara uma pessoa atípica naquele meio social. Eu acho que isso aí é de uma afronta enorme, mas não vou discutir o tirocínio policial, não é disso que eu tô falando. Mas, por exemplo, de repente você tem uma viatura passando num bairro e lá tem o domínio do território. Né? O domínio do território. Eu tenho o gatunete, tem o cara vendendo o gás, o cara vendendo a água. O crime está acontecendo e o cara está preocupado em alguém que esteja armado. O crime já evoluiu. Isso a gente não vê nas escolas de formação militares, policiais militares. Não sei se esse é um processo de modernização necessário, mas isso eu vejo, esse tipo de discussão nas academias de polícia civil. Sim. Eu não estou colocando uma contra a outra, mas eu vejo assim que existe. Puxa vida, como você falou, está se militarizando. E eu tenho lido ultimamente, nos últimos tempos, a abordagem militarizada. Caramba, militar é para eliminar o inimigo. Polícia militar é só estética. A polícia tem que ser comunitária. E veio aqui uma pesquisadora e falou: olha, abordagem militar, isso é muita truculência e pouco empatia. Porque o cara da sociedade não é seu inimigo. Ele cometeu um ilícito, o inimigo é quem afronta a soberania, o território. Aí o militar tem que eliminar, aniquilar o inimigo. Simples, é questão histórica.
E a polícia militar, às vezes, está pensando que ela é militar e esquece o foco social. E aí o crime está ocorrendo. Eu vou dar um exemplo, e eu não sei se isso é polícia militar, se é polícia civil, e nem sei se isso é crime. Eu vejo muito nas redes sociais, olha, tem o jogo do tigrinho, né? Ó, você põe aqui, eu vou te ensinar a ficar rico. Tem muito, e infelizmente, quem nos assiste aqui tem uma parcela de pensionistas, uma parcela de nativos. Sim. Pô, é um investimento, eu vou colocar R$ 100, aqui. Isso está acontecendo, cara. Sim. Né? Eu não sei se isso é polícia militar, se é polícia civil, mas esse é um exemplo de evolução de crime que não se discute, por exemplo, na polícia militar. Né? Eu acho que falha essa mudança de criminosos. Você me deu um dado que eu não sabia. O estelionato subiu. 360%, 2018 a 23. E o estelionato tá nas redes sociais também, né? Tá. Está. É o crime digital, o crime praticado por meio digital. E isso é fantástico, porque, de fato, você tem o crime organizado de fato, ele migrou já, né? Como eu disse, você tem um trabalho forte para a redução dos crimes de roubo, furto, aquele que acontece na rua. O Estado busca enfrentar isso, sim, mas a redução disso não é especificamente em razão 100% do Estado, é porque os criminosos eles estão buscando outra vertente de crime, eles estão migrando para esse crime digital aqui, o cara deixa de praticar roubo, vai praticar um furto, coloca um aparelhinho no seu carro, para desbloquear o sensor de rastreamento, furta seu carro ali quando o carro está parado. Ele evita já sair de arma na mão para não ser preso. Então, o criminoso ele vai reduzindo os seus riscos. E se ele visualiza que, olha, tá dando dinheiro aqui montar uma central de golpe. Se eu pego uma quantidade infinita de dados que eu posso comprar aí, sei lá, na Santa Efigênia, aqui em São Paulo, né? Ou em qualquer outro lugar, ou em qualquer outro mercado aí, né, Essa paralelo, máfia né? de dados. Você compra dados, você compra CPF, compra RG, compra número de telefone, você envia uma mensagem para pescar, manda uma mensagem instantânea ali de robô para milhares de pessoas, se 10 pessoas caírem por dia no seu golpe... Se fizer 1.000 por dia, 10.000 por dia, caraca. E aí é a senhorinha, é o idoso, é aquela pessoa que muitas aí entra para aqueles crimes, né, que utilizam o aspecto afetivo, né, de mulheres, homens levando golpe aí, né, em questão de relacionamentos, né, que acham que estão se relacionando com alguém, mas aí, tem esse também. No final das contas eles entraram numa engenharia ali de golpe, né, que é a engenharia social, e no final eles vão ter um dinheiro ali subtraído, aí subtrai 10, 15, 60 mil reais. Isso acontece. 120 mil isso reais. Acontece. Isso acontece. Você... Eu peguei inquérito, assim, quando eu estava lá no 50º Distrito Policial, lá no Itaim Paulista, lá no fundão da Zona Leste. Caramba. Então eu peguei o golpe lá de uma senhora que sofreu um golpe, uma professora, como o nosso canal é assistido por milhares de pessoas, desconfiei de golpe, eu vou na Polícia Civil, ligo 90, o que eu faço? Dá uma orientação para o nosso pessoal. Acho que é golpe, quem que procura? Para que número eu ligo? Olha, vamos lá, golpe. Porque agora tem muita gente que tá se identificando com essa fala, cara. Primeiro desconfie, né? Não existe almoço de graça, né? Quando a esmola é grande, desconfie, Claro. né? Então, primeira questão, não clicar em links, né, enviados de contatos ou de empresas com quem você não tem nenhuma relação, ou embora tenha, mas tenha muito cuidado. Banco não fica te ligando, não te manda mensagens para você clicar em link. Porque o banco tem um processo de compliance mais forte. Então, desconfie. Primeira coisa, desconfiar sempre. Sempre. Se você eventualmente entrou em alguma engenharia e foi vítima de um golpe, registre um boletim de ocorrência. Sua orientação vai para o Procura a Polícia Civil. O eletrônico. Você pode registrar esse boletim de ocorrência pela delegacia eletrônica, no caso aqui em São Paulo. Em todos os estados, acredito que nós já tenhamos delegacia eletrônica, que você registra o crime de estelionato, enfim. A ideia é o Pix, o famoso Pix. Eu fiz um Pix, caí num golpe. Isso, você vai no site da Polícia Civil do seu estado e procura lá delegacia eletrônica, delegacia virtual
e você entra no passo a passo para registrar o boletim de ocorrência. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer, até para você se resguardar e buscar eventual ressarcimento perante E o existe, banco, existe um enfim. mecanismo chamado MED que faz a reversão do Pix, mas o Banco Central já orienta. É registro de ocorrência, não é o 90, é a Polícia Civil, né? Isso, Pô, e faz o legal. boletim de ocorrência e a partir disso a gente precisa ter uma investigação sendo desencadeada, né? E aí ocorreram alterações legislativas que foram, na minha visão, equivocadas para submeter esse tipo de crime condicionado à representação, ou seja, a polícia não vai investigar já de cara, você precisa dizer que quer que investigue e entra num processo aí para que isso seja investigado. E é como a gente estava comentando aqui, veja, até a legislação precisa ser alterada. A gente fez um trabalho muito forte com o Dr. Robinson Fernandes, que é nosso Conheço, amigo, conheço. inclusive está E ele fala, siga o dinheiro, né? Da siga o lavagem de dinheiro, né? dinheiro, Sufocar o fôlego financeiro das organizações criminosas que... é o princípio básico Ah, aí. Então, essa central de golpe que está mandando uma mensagem para você, inclusive hoje você deve ter recebido, é de alguém que está muito bem estruturado, não é um qualquer que está fazendo isso com você. São pessoas que estão estruturadas para fazer esse tipo de golpe. Então, para você enfrentar, olha a palavra que eu usei enfrentar, eu não usei combater. é Cai naquilo diferente. que a gente estava falando. Para você enfrentar os crimes digitais, você precisa ter um trabalho técnico, perseguir o dinheiro, entrar nos aspectos da lavagem de dinheiro, porque se você não vai conseguir prender em flagrante ali pelo estelionato, você prende pela lavagem. Pô, você está tendo dinheiro de onde? É óbvio que está sendo oriundo de um crime. Então você consegue colocar essas pessoas na cadeia, mas é preciso ter uma investigação. E olha que dificuldade nós temos. Hoje, se eu estou com um inquérito, você chega para mim, sofreu o golpe, e aí? Aí chega lá, pô, André, sofri um golpe. Eu digo, vem aqui. Aí você registra o boletim de ocorrência, aí você mandou o Pix para uma conta. Essa conta é uma conta digital. Aí eu digo, tá nessa conta. Eu vou fazer o seguinte, eu vou solicitar imediatamente o bloqueio dessa conta ao Banco Central ou ao próprio banco digital, porque saiu o dinheiro daqui, foi para aqui e houve um crime. Eu não posso fazer enquanto delegado de polícia. Eu tenho que pedir ao Poder Judiciário. Algumas coisas precisam ser mais rápidas. O mundo mudou. O crime mudou. Mudou. Aliás, talvez seja até ineficaz. Eu mesmo pedi, porque nesse ínterim, nesse período aí de 2, 3 horas que você demorou para que você teve aí condições de me relatar isso, o dinheiro já saiu daquela conta, já foi pulverizado para outras contas, para os ponteiros e tudo E mais. já virou E já criptomoeda. Aí, virou. se E virou aí, criptomoeda, exato. aí já Então, era. veja, eu, enquanto autoridade policial, delegado de polícia, que somos os primeiros garantidores dos direitos fundamentais do seu direito, nós não conseguimos fazer o bloqueio do dinheiro da vítima de maneira imediata. A gente tem que pedir ao Poder Judiciário. Esse é o modelo que a gente precisa aperfeiçoar em termos de legislação criminal. Isso, e a gente já levou o projeto lá para Brasília nesse sentido. Eu, Dr. Robson, já apresentamos lá na Comissão de Segurança Pública, mas Brasília, é difícil, né? Das coisas evoluírem lá. Pô, meu. Doutor André, foi uma conversa sensacional, cara. Você deu aula aqui pra gente, explicou sobre vários aspectos. Eu queria agradecer sua vinda aqui, cara. O canal fica sempre aberto aí, os pleitos que vocês tiverem, que for sempre para proteger os nossos policiais, nossos agentes de segurança. Eu acho que é uma coisa muito, muito legal aí que você fez aqui no canal, cara. Você lembra de mais algum ponto importante? Olha, eu quero só deixar uma mensagem de que nós estamos trabalhando firmes na lei orgânica da Polícia Civil de São Paulo. Nós precisamos escrever o nosso próprio futuro. É nossa Constituição que está sendo escrita aqui e o governo precisa, primeiro, deixar que nós, que somos da linha de frente, escrevamos esse texto juntos com ele e que nós negociemos ponto a ponto. E que pontos são esses, Idancas? 6 eixos básicos. Nossa remuneração, nosso plano de carreira, jornada de trabalho, saúde, prerrogativas. Eu esqueci algum? Mais um. Remuneração, plano de carreira, jornada de trabalho, saúde, prerrogativas e previdência. 6 eixos. A gente precisa resolver isso na nossa lei orgânica aqui de São Paulo. São os 6 eixos nos quais nós estamos debruçados atualmente, junto com o Fórum Resiste, todas as carreiras da Polícia Civil
unidas aqui em São Paulo, para que a gente tenha correção de injustiças e possa avançar para uma polícia civil moderna. Então, a gente deixa essa mensagem aqui e, meu amigo, só tenho a te agradecer. Cara, você deu uma aula aqui de segurança pública e o melhor, como que você protege os seus policiais. Eu não tô Obrigado. falando só de delegado não, cara. Sim. Como você protege. Eu acho que deixou uma mensagem que vai dar dor de cotovelo para muitas outras instituições. E o canal já fica aberto. Eu queria agradecer para você que está assistindo o canal. Se você curtiu, desce aí, né, deixa aquele like esperto, inscreve no canal. Se tiver alguma pergunta do Dr. André, coloca aqui nos comentários. Se tiver bastante pergunta, eu convido para a próxima, uma outra vez ele vir aqui responder. E vou deixar todos os contatos do Dr. André aqui na descrição do vídeo, inclusive do Fórum Resiste Polícia Civil. Resiste Polícia Civil, que tem bastante coisa interessante e como ele conseguiu unir todas as carreiras. Cara, como um delegado conseguiu unir todas as carreiras na Polícia Civil. E tem aquela conversa, né? Parece que a Polícia Civil é mais unida que as outras polícias. O pessoal comenta aqui, a gente deixa isso aí. André, mais uma vez. Cara, obrigado, viu? Até a próxima. Valeu, obrigadão. Grande abraço. Você sabia que pode ser membro do canal? Ao se tornar membro, você terá acesso antecipado aos vídeos como esse. E o melhor de tudo, é só R$ 5 para assinar. Clica no botão aqui embaixo